Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a aula 13 e a continuação da aula sobre a Revolução Francesa. Bom, a Revolução Francesa, como nós vimos na aula passada, ela começou em 1789, né? Você tinha toda aquela situação onde o clero e a nobreza eh, tinham muitos privilégios e viviam às custas do chamado Terceiro Estado, que era composto pelos trabalhadores urbanos, rurais e pelos burgueses, né? Que trabalhavam para sustentar o luxo e a ociosidade dos nobres, né, que viviam junto ao rei. Por conta disso, em 1789 estourou a Revolução, foi formada a Assembleia Nacional, que ficou encarregada de elaborar uma constituição da França e acabar com o poder absoluto do rei, certo? E a Revolução Francesa ela durou 10 anos, tá? Ela terminou em 1799, quando Napoleão Bonaparte deu um golpe e tomou o poder na França. E nesses 10 anos foram muito conturbados, né? Muita coisa aconteceu, muita coisa mudou e teve muita violência, né? Só que eu não quero ficar entrando em detalhes, porque eu acho que esse detalhamento cabe melhor a esse tema quando ele é tratado no ensino médio. Vamos lá. E quando essa Constituição ficou pronta, né, em 1791, a Assembleia Nacional ela aboliu, né? Ela acabou com todos os privilégios do clero, da nobreza e limitou os poderes do rei, né? A partir daquele momento, o rei não podia mais criar leis e, e só o parlamento, né, a Assembleia Nacional que podia criar e aprovar leis. O que aconteceu? A França se torna uma monarquia constitucional. O que é uma monarquia constitucional? Você tem a figura do rei ali, só que é o parlamento quem governa, né? Tem o primeiro-ministro, dependendo, de caso a caso acaba mudando, né? Hoje em dia ainda existem monarquias constitucionais, por exemplo, na Inglaterra, a Espanha também, né? Você tem o rei da Espanha, mas você tem também o primeiro-ministro. O Brasil, quando se tornou independente, né, depois de 1822, com Dom Pedro I, também era uma monarquia constitucional, né? Ou seja, você tem o rei, mas o rei não tem poder absoluto, porque tem ali a Constituição e as pessoas devem obediência à Constituição, não ao rei, ok? Bom, essa Constituição, ela desagradou o rei, né, o rei da França na época, e esse rei ele se aliou à nobreza, ao clero. Ele montou um exército, né, e com pessoas de fora para invadir a França para tomar o poder de volta para ele, entendeu? E os franceses reagiram, né, para defender a pátria e, e o rei tentou fugir, né, disfarçado, mas ele foi capturado, né, o Luís XVI foi capturado, foi julgado e foi condenado à morte na guilhotina. Isso aconteceu em praça pública e o povo aplaudiu. Né, para vocês terem uma ideia da ruptura que foi a Revolução Francesa, do rei absoluto, que era nomeado por Deus, que você não podia dar as costas, que você tinha que se ajoelhar diante dele, o cara foi guilhotinado na praça pública sob aplausos. Bom, depois que o rei morreu, né, foi proclamada a República na França. Né? Aí não era mais uma monarquia constitucional. E surgiram alguns grupos, nessa época que influenciam a nossa discussão política até hoje. Em quase todos os países acaba influenciando, né? Estados Unidos, Brasil, na Europa, em tudo quanto é lugar você tem a discussão que gira em torno disso. E os dois grupos principais que surgiram nessa época da República eram os girondinos e os jacobinos. Os girondinos eles representavam a alta e a média burguesia. Eles queriam que o voto fosse só para uma parte da população que tivesse renda, fosse a parte mais rica da população, e eles eram contra a participação do povo na revolução. Já os jacobinos, eles representavam a pequena burguesia, eles defendiam o voto universal, e o voto universal é todo mundo poder votar, e a participação do povo na revolução. Então tem essa diferença entre os dois. E o que isso tem a ver com a discussão política nos dias de hoje, né?
os girondinos eles sentavam à direita da Assembleia, né, no lado direito ali do salão da Assembleia. E eles defendiam o interesse dos ricos, né? É por isso que quando hoje você tem um grupo que defende os ricos contra o interesse dos ricos contra os pobres, você diz que a pessoa é de direita. Ou seja, ela é de direita porque os girondinos que defendiam os interesses dos ricos se sentavam à direita, né? Então você diz que a pessoa é de direita porque ela defende o interesse dos ricos contra os pobres. Pelo contrário, os jacobinos se sentavam à esquerda na Assembleia. Então, e os jacobinos eles defendiam os interesses dos pobres contra os ricos, né? Então, hoje em dia, quando você tem uma pessoa que defende o interesse dos pobres contra os ricos, você chama essa pessoa de esquerda, porque os jacobinos sentavam à esquerda na Assembleia. E essa é uma discussão que está aí até hoje, mais de 200 anos é assim mais ou menos que a gente acaba discutindo, né? Bom, depois desses 10 anos, né, desse processo revolucionário, que teve muita violência, idas e vindas, teve uma época que tinha uma perseguição contra todos os inimigos da Revolução, né, que foi o período do terror, que muita gente acabou morrendo na guilhotina, né, não precisava nem ser julgado, né, você só ter uma suspeita sobre você que você era contra a Revolução, você já perdia a vida na guilhotina. E foi um período de muita violência e muita instabilidade, né? Só que chegou um momento que a sociedade francesa chegou à conclusão que precisava dar um basta naquilo, né? Que a instabilidade era muito grande, né? Desse processo revolucionário. E a conclusão que chegaram é que eles precisavam de um homem forte, enérgico, respeitado e admirado para salvar a pátria, né? Aquela velha história que a gente já está cansado de ver, tanto aqui no Brasil como em outros lugares, né? Que tem a democracia e a política um pouco mais frágil, né? É sempre essa história acaba sempre se repetindo. E esse homem escolhido foi o Napoleão Bonaparte, né? Que era um militar brilhante, né? Um cara assim que a gente vai tratar na próxima aula. Bom, qual que é a importância da Revolução Francesa? A França era um modelo de monarquia absolutista, né, que era admirado e seguido pelos outros países da Europa e do mundo. A França era um modelo, né? Aí de repente aquilo vai abaixo, né? Muda completamente. Você pega toda uma forma de governar, e desmonta aquilo de uma hora para outra. Bom, a revolução ela foi realizada pelo povo e pela burguesia, né? E qual que é a grande questão, né? Porque ela questionou o suposto poder divino dos reis, né? O rei que era nomeado por Deus, era o representante de Deus na Terra, foi abaixo, o cara foi guilhotinado. E ela vai totalmente contra a ideia de nobreza, né? Como algo hereditário. Se seu pai era nobre, você vai ser nobre, seu filho vai ser nobre e assim eternamente, entendeu? Não, acabou, não tem mais essa nobreza hereditária. Agora é cada um por si e todo mundo correndo atrás das suas coisas. E isso derrubou todo esse sistema de forte hierarquia, né? Hierarquia social, que tem uma grande diferença entre as pessoas. E essa violência do povo, né, ela provocou uma grande ruptura nas estruturas de poder da Europa, né? As pessoas ficaram assustadas, outros países que eram monarquias ficaram com medo de que o povo também na Europa inteira se revoltasse e derrubasse todos os reis. E isso aconteceu assim, em nível global, nas Américas, todo mundo ficou com medo, no Brasil, no México, em todo lugar que você pode imaginar. Inclusive, a Revolução Francesa foi responsável por essa mudança que provocou as independências, né? Que foi essa grande ruptura mesmo. Mas isso a gente vai tratar na próxima aula, certo? Aqui tem atividade também, tá? É só ler e responder as perguntas. Qualquer dúvida é só perguntar, tá? É para fazer vocês pensarem mesmo, tá? Não fica preocupado que está certo ou errado, é só para pensar e responder. Mas pode fazer perguntas se quiser, ok? Até mais, gente.